bem, mas agora eu sou resolvido. Agora eu assumi. Meus pais sabem, minha mãe sabe, meus amigos sabem, meu irmão sabe. Não sei se ficar me olhando assim agora. Eu sou resolvido. Parece estranho, né? Sempre fui estranho desde criança, né? Para todos vocês, sempre fui estranho. Desde criança, quando eu me recusava a jogar bola com os meus primos, porque eu não gostava, simplesmente. Eu era estranho. Me chamavam de boiolinha, de bichinha. Eu nem sabia o que era isso. Eu era uma criança, inocente. Não sabia de nada. É, né? Vocês gostam de rir de mim mesmo. Vocês costumam fazer isso sempre. Por isso que eu não sou aceito em nenhum lugar. Por isso que eu sei isso. Eu achava que meu pai, pelo menos alguém fosse me defender, né? Porque a criança ela tem que ser protegida. E eu não fui protegido nem pelo meu pai, que também falou que eu era boiolinha, que eu era bichinha. E eu nem sabia o que era isso. Mas foi passando o tempo, fui crescendo, né? E na escola eu fui aprendendo o que era, o que não era, o que era certo, o que era errado. E de boiolinha foi passando para outros nomes que eu passei a conhecer, né? Homossexual, bissexual, as nossas amigas lésbicas, né? Nossos simpatizantes. Menos vocês, porque menos alguns de vocês, né? Melhor dizendo, porque se eu começar a falar aqui, vai ficar meio chato, né? Então não vou falar. Eu vou falar um pouco, né? Porque quando eu tenho oportunidade, eu tenho que falar, né? Foi assim, rejeitado, né? É meu irmão, dissidente, tem o amor de Deus no coração dele, nunca veio trocar uma ideia comigo, nunca veio falar comigo, se eu estava bem, se eu não estava. Diz que os homossexuais vão para o inferno, vão queimar. Ele acredita nisso, eu não. Eu tenho uma pessoa que me completa muito mais do que um familiar, do que você que está aqui na igreja, porque meu irmão é crente também, né? E ele é igualzinho você. Eu sei que ele é igualzinho você, vocês têm a mesma ideia, vocês são quadrados. Mas eu encontrei um amor verdadeiro. Ele me completa. O nome dele é Paulo, meu namorado. Me completa muito mais do que qualquer um. Ele me conhece, ele me entende. Ele está ali lado a lado comigo todas as horas. Agora, meu irmão, os amigos do meu irmão, as amigas. Eu já tentei na igreja, mas não dá, eu não sou aceito, né? Como desde criança. E vai assim a vida. Melhor eu levar minha vida. Eu sei que eu tenho minha eternidade, eu vou passar minha eternidade. Vai ser com o meu amor, né? Aqui está comigo lado a lado. Ele disse que vai passar a eternidade do jeito dele, eu vou passar a eternidade do meu jeito, com o meu amor. Cada um vai passar com o seu amor, né? Tem algumas meninas, né? Chegou em mim, né? Da igreja e tal, disse que estavam interessadas em me converter, pregar o evangelho, falar a palavra, falar de Jesus para mim. Eu falei, poxa, que legal, alguém está se importando comigo. Mas não, né? Tinha alguma coisa por trás. Queria, né? Alguma coisa a mais. Se eu falar, de repente vai ficar até chato para algumas irmãs, né? De repente vai ficar meio tenso. Melhor deixar quieto. É melhor deixar quieto. Vocês aí, eu aqui. Vocês na eternidade de vocês, com Jesus, vocês, eu aqui. Cada um é bem resolvido. Não é? Não é assim? Ótimo. Eu vou continuar minha vida, meu amor, os meus ideais. Ninguém toma conta da minha vida. E se falar, eu sou bem resolvido.
né? Afinal, eu morreria por isso. Eu sempre me senti rejeitada na minha casa. Afinal, o amor dos meus pais foi todo para a irmã mais nova. Ela era queridinha, fazia tudo certinho. E eu sempre fui a ovelha negra da família. Até que eu conheci uma amiga. Ela dizia que era minha amiga. Ela me levou para a igreja. Aí na igreja eu conheci o verdadeiro amor. Eu conheci o amor de Deus. Ele sim, era meu pai e minha mãe, que eu nunca tive. De repente, eu estava na igreja, eu estava no ministério, louvando, adorando ao Senhor. Eu sentia a presença dele, as pessoas sentiam a presença de Deus enquanto eu cantava. Mas eu conheci uma pessoa. Eu até cheguei a levar ele para os cultos da igreja, mas os irmãos acharam que era demais. Ele não era cristão, então ele não podia namorar comigo. Aliás, por aqueles irmãos, ele não poderia nem frequentar a igreja. Então, eu preferi ficar com ele. Afinal, ele me amava. Ele me amava tanto. E eu também o amava. Eu preferi ele do que a igreja. E eu acabei me afastando. Até que um dia, eu descobri que ele me traiu. E depois, meu mundo caiu. As pessoas da igreja, os irmãos, não fizeram nenhuma ligação. Eu não recebi nenhuma mensagem. Depois me apaixonei por outra pessoa. Entreguei tudo que eu tinha de mais precioso. E adivinha? Ele me traiu de novo. Então veio a proposta do mundo, de ir para fora do país. Fama, dinheiro, carro, luxo, tudo que eu sempre sonhei, para vender o meu corpo. Isso mesmo, prostituta. Eu sou prostituta. Mas afinal, até parece que você liga para isso. Até parece que você se importa. Quem é que se importa com uma prostituta? Quem é que fala do amor de Deus para uma prostituta? Quem morreria por mim? Eu sou igual a todos vocês. Não sou diferente, não. Não pense que eu sou diferente de você nem de você. Eu não sou diferente de você. Eu cresci na igreja. Eu amava ir para a escolinha dominical. Eu amava. Eu ia com meus primos. Meus pais, minha mãe, nunca se importaram comigo. Nunca. Eles não me davam amor. Pelo contrário, eles odiavam que eu ia para a igreja, porque eu só queria saber de Deus conforme eu fui crescendo. Deus, eu amava a Deus sobre todas as coisas. Para minha família isso não estava bom. E aquilo me chateava muito. E dentro da igreja, eu participava, eu lembro quando eu evangelizava, eu lembro que eu ia, louvava, eu dançava, eu gostava muito. Porque eu sei que Deus estava se agradando disso. Mas os meus amigos não. Para eles nunca estava bom. Para eles nunca estava bom porque eu não conseguia acertar um passo. Para eles não estava bom porque eu não conseguia evangelizar conforme eles evangelizavam, do mesmo jeito. Não estava bom. Nunca estava bom. Eles me menosprezavam. Quantas vezes, né? Você menosprezou alguém assim? Porque ele é inferior a você. Você se coloca lá em cima. Agora, amar a Deus e o teu próximo você não ama. Você só ama a você. Só você pode, só você é o bom, só você toca a melhor bateria, só você tem o melhor dançarino. Só você tem a melhor voz, a voz que alcança todas as notas. O seu irmão não. Aí você vai a ponto dele. Não é assim? Não é assim que acontece? Não é assim que acontece? Eu sei que você está pensando, nossa, eu sou assim mesmo. Eu sei que você é assim mesmo. Porque fizeram isso comigo. Vocês fizeram isso comigo. E eu conheci outros amigos. Eu queria paz para minha vida, porque eu já não sentia isso na igreja. E na escola, me chamaram para ir para uma festa, eu fui. Quando eu me vi nessa festa, eu estava sentado na rodinha dos meus parceiros. E ali começou a rolar um beck para mim. E ele parou na minha mão, aquele baseado, aquele cigarro de maconha.
Eu olhei para ele e veio na minha mente o desprezo que eu sentia que meus pais davam sobre mim. O desprezo que aqueles meus amigos da igreja faziam comigo. Veio tudo na minha mente. E eu fumei, porque aquilo me trouxe paz. E cada vez eu queria mais, sabe? Todo dia. Eu amava aqueles meus amigos, porque todo dia a gente ia, fumava um beck. Essa merda. Todo dia. Acabou com a minha vida. Todo dia. Bebida. Eles eram meus amigos, mas amigos assim. Ô Bruno, vamos fechar essa de uísque aqui. Aí eles eram meus amigos. Ô, fecha essa daqui de vodka. Meus amigos. Meus irmãos. Certo dia meu dinheiro acabou. Meus amigos também. Eles foram embora. Eu fiquei sem ninguém. Fiquei sem meus amigos da igreja que nunca se importaram com mim. Fiquei sem meus pais, a minha família que nunca se importaram comigo. Eu fiquei sem os meus amigos do mundo que nunca se importaram comigo. Afinal, eu sou assim mesmo, ninguém nunca vai se importar. Você não se importa com ninguém. Com um usuário de droga, você não se importa. Você não se importa com um gay, você não se importa com a prostituta. Afinal, quem morreria por mim? Eu andei por essas ruas, nem era deste mundo. Me chamaram de louco, perdido. E era isso em mim. Eu vim trazer o amor, me dar o perdão, me dar o pecado. Mas ninguém acreditou em mim. Me bateram, me humilharam. Me deram uma coroa de espinho e colocaram sobre a minha cabeça. Fizeram uma cruz alta, fizeram carregar, me bateram nesse caminho longo, comprido. Chegou na parte mais alta, me crucificaram nela. Eu não merecia isso. Eu sou Jesus. Mas, apesar de eu ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a palavra viva, eu vou com você. Apesar de eu ser a rocha inabalável, o verbo vivo, aquele que venceu a morte, eu vou com você. Apesar de eu ser o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que foi enviado de Deus para salvar a vida de vocês,